como que ele processa as informações e como que ele organiza as nossas experiências. Eu vou trazer alguns conceitos da neurobiologia básica e mostrar como que eles dialogam com a psicanálise para trazer uma base maior para a atuação da área, tá bom? Então, aqui eu trouxe uma breve pauta, né, de como será o nosso encontro. Como eu disse, qualquer dúvida é só falar no chat, ou também podem guardar para o final, que nós teremos um momento só para dúvidas, tá? Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou pedagoga, né, de formação, eu fui formada pela Universidade São Judas Tadeu, e eu sou neuropsicopedagoga clínica institucional, pós-graduada pela Unip. Eu tô há mais de 8 anos na área da educação, né? Fiquei muito tempo em escola e hoje em dia eu só estou na atuação clínica com crianças, adolescentes e idosos também, né? O meu foco, ele é na aprendizagem, na área cognitiva, das funções executivas, autonomia e linguagem, sempre com base nas evidências científicas. E eu sou extremamente apaixonada pelo neurodesenvolvimento, pelo funcionamento cerebral. Então, é isso que me move a estar aqui com vocês. Então, a neurociência, né? Ela é a área que ela estuda cientificamente, né, todas as áreas do cérebro, em especial o sistema nervoso. Ela busca entender como que o cérebro, né, os pensamentos surgem nele, as emoções, os comportamentos, tudo que a gente vive, de alguma forma, passa pelo cérebro. Então, partindo desse olhar biológico, esses conhecimentos são Meu pai importantes já para a parou? gente entender. Oi? Ah, para entender como que essas experiências elas são processadas, elas são armazenadas e automatizadas. Então, nesse encontro, a gente vai construir um pouquinho do entendimento do funcionamento do cérebro, né? Entendendo que o sujeito ele funciona como um todo, mente, é, emoções, né? Coração e corpo, tá? Então, vamos lá. Antes da gente começar oficialmente o nosso assunto, eu quero saber se está todo mundo afiado sobre o cérebro. Então eu trouxe uma brincadeirinha rápida para a gente fazer, um verdadeiro e falso. Acho que todo mundo sabe, né, como que funciona. Eu vou trazer uma afirmação e vocês vão me dizer se vocês acham que é verdadeiro ou falso. E a partir disso a gente vai entender um pouquinho sobre algumas questões trazidas pela neurociência que são neuromitos. Algumas vão ser verdades, outras não. E aí a gente vai desmistificar essas dúvidas, essas afirmações que já foram muito divulgadas durante muito tempo e as pessoas ainda hoje acreditam, mas já tem estudos científicos que comprovam o contrário. Então vocês vão ter que me dizer se vocês estão sabendo ou se a gente vai descobrir junto agora, tá bom? Vamos começar. A primeira é: a habilidade de multitarefa, ela aumenta a produtividade do cérebro? Quem acha que é verdadeiro ou falso? Comenta que eu vou dar alguns segundinhos aí, pode pôr no chat, quem quiser abrir o microfone, fica à vontade. Rapidamente, vou dar um minutinho para gente interagir e depois eu já trago a explicação para vocês. Eu acredito que seja falso. Tudo bom, falso. Quem mais? Ó, tô acompanhando aqui o chat. Verdadeiro, falso. Ó, tá bem dividido, hein? Aí eu acho que pode ser verdadeiro, porque, por exemplo, enquanto eu limpo a casa, eu estudo. Será? Eu não sei, meu cérebro é diferente, né? Eu sou autista com TDAH. Ah, que interessante. Bom, vamos lá então. Vamos descobrir. Essa afirmação é tarararã, falsa. Diferente do que muitas pessoas acreditam, principalmente empresas, né, que qualificam ali o funcionário como multitarefa, nossa, faz várias coisas ao mesmo tempo. A neurociência traz essa informação
contrária, né? A habilidade de multitarefa, na verdade, ela mostra que o cérebro, ele não se divide entre tarefas, ele Anda comigo, alterna Gel. entre tarefas. Então, quando uma pessoa está fazendo algo e ela precisa alternar para outra coisa, Tá falando o comigo? cérebro vai focar Eita. em uma coisa de cada vez. Sendo Júlio. assim, pode ser que Será que você Professora, não, consegue mutar todo mundo? Desculpa te incomodar, é porque tem imagina, gente falando, tá cortando Eu já ia falar a bastante. mesma é isso que eu coisa. ia eu não Pode falar. mutar todo mundo. consigo mutar todo mundo. Eu só consigo mutar um de Poxa, cada vez conforme aparece aqui. Mas se aparecer alguém falando, eu consigo mutar, mas acaba não conseguindo não deixar interferir. Então eu vou pedir, pessoal, para poxa. quem não estiver interagindo, que deixe o microfone mutado, tá bom? Por gentileza. Aí, se precisar interagir, pode me interromper, não tem problema. Tá bom? Mas voltando ao que eu estava explicando. Então, a habilidade de multitarefa, não, ela não aumenta a produtividade do cérebro. Na verdade, ela gera até um desgaste maior, porque o cérebro vai estar alternando entre as tarefas, constantemente, e isso gera um desgaste cognitivo e uma produtividade reduzida, podendo ver essas tarefas no final até como incorretas ou incompletas ou ambas as situações, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, assim, muitos adolescentes têm esse costume, né? Chegam pra mim lá no consultório e falam assim: Nossa, eu adoro estudar escutando música. Eu falo, meu Deus, porque é muito gostoso ouvir música e estudar é muito importante, mas assim, as duas tarefas elas não se combinam. Eu, quando era adolescente, gostava muito disso. Eu falava, nossa. Minha mãe até falava, você tem certeza que você tá aprendendo? Eu falava, tô, e hoje eu vejo que não, eu não tava. Porque o cérebro engana, né? Pode ser que sim, você acabe absorvendo as informações, sim, mas com certeza haverão perdas, porque o cérebro ele vai alternando entre as tarefas. Então vão ficando defasagens das duas ou três, né? Às vezes mais do que duas tarefas. E isso acontece, né, quando é feito de forma simultânea, conjunta. Então o cérebro ele não dá conta, tá, dessa habilidade. É uma coisa que não gera produtividade, na verdade gera um desgaste muito maior, tá? Vamos para a próxima. As emoções, elas influenciam diretamente na memória? Vamos lá, quero ver esse chat pegando fogo. Verdadeiro. Será? Vamos ver aqui. Meu chat está demorando um pouquinho para abrir. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, verdadeiro, verdadeiro. Ó, esse aqui tá menos dividido. O pessoal tá achando que é mais verdadeiro. Vamos descobrir. Mais alguns segundinhos. Enquanto o pessoal fala, você é mineira, Luana? Não, sou paulista. Ah, no interior de São Paulo. Ah, Paulista de São Paulo? Ah, Paulista, interior, Paulista tá. paulistana. Eu sou aqui de São Paulo, capital, sou aqui da região da Moca. Moca Belenzinho. Vamos lá, galera? Então, e aí? Verdadeira. Essa aqui tava fácil, vai. Essa aqui é um neuromito não muito mais tão presente. Assim, a galera já entende hoje, né, com os estudos científicos tão divulgados, que as emoções, elas são bem presentes na memória, né? Elas atuam diretamente na memória, elas funcionam como um filtro do cérebro. Então, por exemplo, experiências, para serem decididas se elas serão armazenadas ou esquecidas, elas dependem de uma carga emocional, podendo ser tanto positiva quanto negativa. Olá, alguém tá falando comigo? Ou esqueceram o microfone aberto? E tem ninguém na Pessoal, escola aí que pode multar tudo pra gente? Porque esse pessoal que tá assistindo não tá, com é, certeza não estão conectados. Só vamos ver, tá vendo? Pessoal, se puder deixar o microfone desligado, por favor, quando não Ô, estiver Luana, fazendo pergunta. Luana, é só você colocar alguém de Nicole, presta atenção nas perguntas, co-administrador depois e não as tem pessoas aula. conseguem mutar. É É, só na você verdade, dar permissão. eu não sou administradora do chat, né, da chamada. É o pessoal da escola mesmo. Então, Oi, eu acho que eles já Luana. estão supervisionando. Eu já Oi. tô mutando aqui, tá? Você Ai, também muito, tá já muito como obrigada. co-anfitrião também, tá? Então Tá dá pra certo. você. Mas eu vou mutar aqui todo mundo, então eu vou. Se desmuta você também, tá? Tá bom.
como eu tô com o slide aberto, né? Fica difícil para eu ir mutando, não aparece todo mundo para mim, só aparecem algumas pessoas. Então, por isso que eu também não consigo. Mas acho que resolveu, né, gente? Então, vamos lá. Como eu tava dizendo. As emoções, elas atuam como um filtro no cérebro. As experiências, quando o cérebro decide se elas são armazenadas ou esquecidas, isso depende de uma carga emocional, tanto positiva quanto negativa, tá? Quando acontece uma situação que libera tem uma carga emocional muito elevada, o cérebro ele tem uma liberação de neurotransmissores e hormônios também, né? Como a dopamina, a ocitocina, o cortisol também entra muito, né? No caso das experiências negativas. E isso modula diretamente o funcionamento do cérebro e acabam gerando a formação da memória, né? Por exemplo, entrando um pouco na parte emocional. Acontece em experiências negativas, até de o cérebro, às vezes, ele colocar um estímulo ali de defesa. Então, eu sofri um trauma muito grande, mas eu não tenho lembranças disso, que as pessoas, até em alguns casos, se enquadram ali no estresse pós-traumático, né? E isso entra como um dispositivo de defesa do cérebro. Mas, no geral, né, o cérebro ele atua ali colocando as situações de lembrança, né, a memória com as experiências extremamente positivas, extremamente negativas. E aí é quando entra essa liberação de neurotransmissores e hormônios, que vão modulando o cérebro e a formação da memória. Essa parte do cérebro, em específico, que atua, tá ali dentro do sistema límbico. A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura cerebral. E dentro do sistema límbico, a gente encontra uma estrutura que se chama amígdala, que ela está relacionada diretamente à absorção das emoções, à formação das emoções. E o hipocampo, que é a parte responsável pela construção e consolidação da memória, né? E essas duas estruturas estão integradas diretamente nesse processo de consolidação da memória, né? Então, assim, ao longo da vida, a gente não se lembra de tudo, até porque seria uma sobrecarga cognitiva muito grande. Então, o cérebro ele vai dosando o que é importante, o que não é. E aí a gente acaba lembrando daquilo que nos atravessa emocionalmente e significativamente, né? O que é importante, o que o cérebro tem mais interesse e por aí vai. Tudo bem até aqui, pessoal? Nós vamos seguir, tá bom? Qualquer dúvida, lembrando, é só me interromper, é só mandar no chat. Caso eu não consiga ver agora no chat, eu no final subo um pouquinho aqui e olho, ou também pode mandar de novo no final. Mas se for uma dúvida muito urgente, pode me abrir o microfone, tá? Vamos para a próxima. O estresse, ele pode afetar diretamente o funcionamento do cérebro? O Verdadeiro. que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Cadê o pessoal do chat? Verdadeiro. Será? Olha lá, sim, sim. Essa também tá, né, menos dividida do que a primeira. Tá todo mundo acreditando que sim. Mais uns segundinhos aí pra gente ver. Opinião. Então vamos lá. Verdadeiro, muito bem. Olha, vocês estão afiados, hein? Ih, foi. Então, pessoal, o estresse, como muitas pessoas pensam, na verdade, ele não é só uma resposta emocional, tá? Ele gera alterações reais no funcionamento do cérebro. E principalmente se for um estresse frequente, crônico, situações diárias, por exemplo, um trabalho, uma questão familiar que está enfrentando, isso gera um impacto direto nas funções executivas, né, que são importantíssimas, como a atenção, a memória, a concentração, até a tomada de decisões, né? E então causa ali um impacto muito grande, né? O organismo ele entra em estado de alerta constante, tem uma liberação de cortisol muito alta, e isso altera o equilíbrio químico do corpo, do cérebro, podendo ter, né, consequências muito chamativas. Por exemplo, aquela pessoa que fala assim: eu tô tendo lapsos de memória, perdas, né, de memória que a gente chama de névoa mental.
ou também dificuldade para dormir, aumento da insônia, mais chances da pessoa desenvolver ansiedade, depressão. E o estresse no corpo, ele também gera questões físicas, como uma tensão muscular maior, né? Aqui nessa região do trapézio, por exemplo, do pescoço, até dores de cabeças mais constantes. E muito comum a alteração do sistema imunológico. Então, aquela pessoa que está num nível de estresse muito alto, ela vai ficando mais doente, ela vai ficando cada vez, né, mais com questões, uma gripezinha com frequência, um resfriado, às vezes pega uma coisa mais grave conforme a imunidade vai baixando. Então, isso é real mesmo, assim, não é só uma questão de resposta emocional rápida. Altera realmente o funcionamento cerebral, tanto nas funções executivas e altera também a parte física. Vamos lá? Essa daqui eu quero ver, hein? Essa daqui, quando eu preparei, eu falei, essa vai gerar polêmica. Quanto mais você repete algo, mais você aprende automaticamente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Será? Verdadeiro. Vamos ver aqui o chat, ó. Tem um falso aqui, alguns verdadeiros. Ó, esse tá dividido. Essa eu tinha certeza que ia gerar dúvida. Vamos lá, mais uns segundinhos. Então vamos lá. Olha a surpresa. Eu queria neste momento poder ver o rosto de todo mundo só para ver o impacto dessa resposta. Gente, aqui, na verdade, nós temos uma afirmação falso-verdadeira. Ela não é, ela é falsa porque a gente está falando de um aprendizado automático, tá? A repetição, ela é sim muito importante para o aprendizado e ela é efetiva. Porém, sozinha, ela não garante essa efetividade no aprendizado. Então, o cérebro, ele não aprende pela repetição mecânica. Um exemplo, se todos os dias eu faço algo da mesma maneira, eu vou aprender aquilo, mas não é um aprendizado efetivo. É o meu cérebro entrando no modo de piloto automático. Ele vai gravar como aquilo é feito, né? Eu não tô aprendendo, eu estou decorando. É a mesma coisa que o decoreba da tabuada. Muita gente aqui sabe a tabuada porque repetiu mecanicamente várias vezes aquele. Duas vezes zero, duas vezes um. Aí todas as tabuadas. Então, decoramos a tabuada. Agora, coloca isso numa situação prática. Se a tabuada ela não foi aprendida, não está bem efetivada, não é funcional. Aí entra aquela questão de contar nos dedos, né? Fazer cálculos de outras maneiras, mas não é algo sistematizado, aprendido, aliás, é algo sistematizado mecanicamente. Então, para que haja o aprendizado, precisa de um envolvimento ativo com a informação, né? A atenção, a compreensão, a associação de ideias, ou seja, ver aquilo de formas diferentes, em contextos diferentes, e até ter um significado pessoal em algumas ocasiões, principalmente, por exemplo, algo que não é tão interessante. Se eu ponho um significado pessoal, isso faz toda a diferença. O cérebro, ele é plástico, né? A neuroplasticidade, ela depende da qualidade dessas experiências e não só da quantidade de repetições. Então, além dessa questão, o cérebro ele também precisa de intervalos. Não adianta ficar repetindo, repetindo, repetindo. Isso vai gerar uma carga cognitiva e emocional muito grande e não vai providenciar um aprendizado mais efetivo. Vai só gerar um cansaço e às vezes até uma aversão àquele aprendizado. Então, é mais chance de favorecer a consolidação do aprendizado repetindo de diversas maneiras do que repetindo da mesma forma, né? Como a gente falou, não é um aprendizado automático, é decorado. E aí, repetir tudo igual de forma contínua promove um aprendizado efetivo. Então, a gente precisa repetir variadamente e com intervalos, respeitando o funcionamento do cérebro, né? Aprender não é repetir mais, é repetir melhor. É quando a gente repete com significado, com variação, né? As formas como a gente interage com a informação são tão importantes quanto a frequência que isso acontece. E aí eu trago até exemplos de quando eu era professora dentro de sala de aula, né?
Eu dava aula para Fundamental 1, então assim, eu via que um conteúdo ele era muito complicado para os alunos, eu tinha que levá-lo de diversas formas, vídeos, jogos, propostas, tarefas, lições. O livro já trazia muito dessas partes de escrita, de leitura, então eu pensava em estratégias diferentes. Porque só ler, só decorar, ok, chegava na prova, eles iriam saber copiar a resposta que o cérebro gravou. Só que se eu dou uma atividade diferente na prova, um verdadeiro e falso, eles já não saberiam fazer essas associações. E é assim que o cérebro funciona, ele precisa de variedade. Gente, essa ficou clara, porque essa eu sabia que geraria algumas dúvidas, porque muitas pessoas acreditam que só repetir, repetir, repetir é efetivo. E é efetivo repetir, mas não mecanicamente, como a gente falou. Então, se tiver qualquer dúvida, é só perguntar. Vamos lá. O aprendizado, ele consome muita energia do corpo? Verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. O corpo, você quer dizer cérebro ou não? Do corpo físico mesmo, assim, é possível a gente estar cansado fisicamente depois de um tempo aprendendo, por exemplo, lendo, fazendo um relatório, coisas desse tipo, que consomem a parte cognitiva? É esse o sentido da pergunta. Então, se é uma coisa mental, eu acho que sim, mas a mim, se é uma coisa que a pessoa está fazendo um trabalho físico, está aprendendo uma carpintaria, se ela está aprendendo a fazer uma pintura numa casa, Entendi. eu, Você acha que o cansaço físico só poderia estar relacionado ao aprendizado se envolver algo físico também? Por exemplo, se eu estou aprendendo a fazer algo manual ou com movimentação corporal, aí sim exige um cansaço do corpo esse aprendizado. É isso que eu entendi. mais ou menos isso, porque, por exemplo, quando alguém me pede um relatório e está muito difícil, eu fico numa exaustão absurda que eu tenho que deitar e dormir às vezes, entende? Então, eu não Entendi. sei se seria só para um aprendizado ou se isso inclui também algum tipo de trabalho com a mente. De demanda cognitiva, você diz, né? Mesmo Exato, que não seja isso. aprendendo. Certo. Uhum. Muito bom, bom o seu comentário, né? E o seu questionamento a gente vai responder agora junto aqui com a resposta da perguntinha do slide. Então vamos lá. Então, o aprendizado ele consome muita energia do corpo? Verdadeiro. Porque, gente, é assim, né? Como ela estava dizendo, foi muito importante esse apontamento. O nosso cérebro, ele funciona o tempo inteiro, mesmo quando a gente repousa, né? Até quando a gente está dormindo. Sempre ele está processando informação, organizando o pensamento, mantendo as funções essenciais ativas. Então, num processo de aprendizado ou de esforço mental, não necessariamente aprendendo, mas, por exemplo, fazendo um relatório, isso demanda uma carga cognitiva muito intensa, né? Maior. E aí é um gasto. O cérebro fica cansado e isso repassa para o corpo físico, né? O nosso cérebro, ele representa só 2% do peso do nosso corpo. Mas em questão de gasto energético, né, calórico, ele gasta ali 20% da nossa energia total. E ela é refletida ali em glicose e oxigênio. Então, por exemplo, às vezes eu tô aqui muito tempo lendo um relatório, lendo uma ata, lendo um livro até, e aí eu já faço assim. Nossa, sabe quando a visão vai até escurecendo e você fala assim, eu preciso parar um pouco e tomar um ar. Como assim tomar um ar? Você estava respirando normalmente. Mas isso faz todo sentido neurologicamente, cientificamente, porque o nosso cérebro vai consumindo oxigênio para poder ter a carga cognitiva essencial para aquela tarefa utilizada. E também a questão da glicose. Às vezes eu acabei de almoçar, fui para uma reunião cansativa, fiz um relatório enorme, algo que demandou muito de mim. Ai, nossa, eu já tô com fome de novo. Sim, natural, seu corpo consumiu glicose para esse aprendizado, para executar essa tarefa. Então, sim, isso acontece, né? É muito mais do que a gente imagina. Inclusive, já é comprovado cientificamente que realizar atividades cognitivas de longa duração e que tenham uma demanda, às vezes nem uma longa duração, mas uma demanda cognitiva extremamente alta, equivalem até 1 hora de exercício físico, por exemplo. Isso já é cientificamente
comprovado, né, analisado, estudado e testado. Então, é muito importante a gente entender também, como a gente falou, né, lá da questão das pausas, respeitar o tempo do cérebro, a gente ver se a gente já não tá no nosso limite. Eu sei que às vezes no trabalho a gente fala assim, eu não posso parar agora, se eu parar agora eu vou perder o ritmo. Mas aí, nesse momento, tá ocorrendo uma sobrecarga cognitiva e de energia cerebral muito grande, porque, ok, para não perder o ritmo, eu vou me forçar a continuar. Mas será que o meu cérebro já não está no limite? É aquela mesma ideia de continuar lendo sem a concentração. Eu já perdi o foco, porque eu tô cansado. Eu já cheguei no meu limite, mas eu tô me forçando a continuar porque eu preciso terminar isso hoje, eu preciso terminar isso agora, né? Então, o cansaço ele é real físico. Às vezes um dia extremamente cansativo de diversas tarefas, atividades, trabalho muito cheio. Chega em casa é aquela noite de sono maravilhosa. Eu dormi como eu não dormia há uma semana, porque o corpo está sobrecarregado devido à demanda do cérebro. Então é um desgaste biológico real, né? Porque pensar cansa, é diferente do que as pessoas, pensar é só pensar. Ou então, eu vou descansar, eu vou ler um livro. Realmente, descansa, mas chega uma hora que até ler a gente não aguenta mais, porque o cérebro tá trabalhando, né? Então, as pausas, o sono e principalmente a alimentação adequada enquanto tá, né, ao longo do dia, são muito importantes para o desempenho cognitivo efetivo, né? Que seja funcional. Licença, posso fazer um comentário? Claro. Essa questão é muito verdade, é porque caiu a ligação, não sei se alguém comentou, Uhum. mas quando a gente tem um dia muito cansativo, ou por exemplo, muito parado, a gente tem a mania de falar, ai, eu tô cansada, mas não é um cansaço físico, é um cansaço mental. Eu acho que super, agora tá tudo respondido. Que bom, fico feliz. Eu tenho uma grande amiga que ela tem uma brincadeira comigo, ela fala assim, às vezes a gente chega à noite para se encontrar em final de semana e ela trabalha o dia todo, né, nesses encontros que a gente tem. E ela fala assim para mim: "Nossa, hoje eu tive várias coisas no trabalho para fazer, eu tô tão cansada". E eu falo: "É normal, você trabalhou muito, seu cérebro trabalhou muito, mesmo que fique sentado na frente do computador, são muitos estímulos, muitas coisas na cabeça, então é muito natural que o cérebro se sobrecarregue. E aí vem o cansaço, primeiro emocional e mental, né, cognitivo, e depois parte para o físico já. Quando o cérebro não tá aguentando mais, ele precisa dissipar esse cansaço. E aí o corpo físico é atingido. Obrigada pelo seu comentário. Lu- Vamos lá, pessoal. Luana, eu tenho uma pergunta, desculpa. Claro, imagina. Então, então pensar queima caloria. Bastante. Ok, Não é, obrigada. é claramente, né? Não equivale, vamos dizer assim, a um ritmo de academia e de reorganização alimentar feita por profissionais da área física, mas contribui sim, tá? Pensar gasta caloria, não numa proporção calórica de exercício físico, mas numa proporção de cansaço, sim. Entendeu? Se você ler um livro inteiro, você vai gastar muita caloria, não, obviamente, equiparado a algum tempo de academia, que eu não vou saber fazer essa associação, porque eu não sou da área da parte física, da educação física, mas é um gasto que contribui sim para o gasto calórico, porque o corpo vai gastando. Até a parte da glicose que eu falei, né? Vai gastando para poder produzir cognitivamente. Acho que a gente é feito de energia, né? Você está gastando energia, você está usando o cérebro, Exatamente. Uhum. tá cansando. E pode ser coisas boas ou coisas ruins, acho que as ruins ficam um pouquinho pior, né? Porque não tem aquele prazer, Sim, né? com certeza. Com certeza. Questões ruins, né? Às vezes uma reunião muito chata é até pior, porque eu tô demandando mais energia para ficar atento, acordado, prestando atenção naquilo que tá chato, que não tá interessante, que tá me cansando, que eu não queria estar ali, do que em algo que eu estou me propondo a fazer, a estar, e aí eu demando menos a energia do foco, porque eu já quero estar focado, do que quando eu não quero. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Eu posso seguir? Tem uma perguntinha no chat aí, não é bem Deixa eu relacionado com o seu, mas tem uma pergunta sobre mente e Poderia me tirar uma dúvida. Qual a diferença entre emoções e mente? Porque eu
Vejo muito sobre mental, emocional, espiritual, as pessoas separam muito. Olha, dentro do entendimento da neurociência, né, quando a gente coloca que o ser humano ele é feito do todo, né, da parte integrativa, a gente fala do corpo, parte física, parte mental, a gente está falando das questões cognitivas, né, isso que separa o emocional, porque o cérebro ele traz um todo, então ele também comporta tanto as questões cognitivas quanto emocionais, então a parte mental relaciona isso. As pessoas separam exatamente para não ter essa confusão. Quando eu falo do mental, é uma sobrecarga realmente de pensar, de fazer o meu cérebro executar as tarefas, de raciocinar, de usar minhas habilidades cognitivas. E o emocional vem das emoções, dos sentimentos, dos estados emocionais. Entendeu? Eu entendo essa separação dentro da neurociência. Não sei se ficou claro. Foi a pergunta da Tainá Stephanie. Tainá, espero que tenha respondido. Se tiver, se continuar com dúvida, ficou. Ah, então tá bom, fico feliz. Se tiver mais alguma dúvida, é só deixar no chat que assim que possível, que alguém me avisar, ou no final eu leio, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos para a última perguntinha para depois a gente entrar realmente aí na parte mais estrutural, né, do cérebro. Mas para a gente finalizar essa brincadeira de verdadeiro e falso, que tá muito legal, tá rendendo aí boas reflexões e bons papos. Vamos lá. Essa aqui eu deixei por último porque ela é uma das maiores afirmações da neurociência que foi propagada aí por anos, ainda é hoje em dia, e eu quero saber de vocês. Usamos apenas 10% do nosso cérebro? Verdadeiro ou falso? Eu tô na Falso. dúvida, porque eu escuto 5% e agora você está falando 10%. Agora, vou deixar você responder. É Sem problema. Se falso. quiser, se quiser arriscar, não, estamos aqui para aprender juntos. Muito falso. Dá mais uns segundinhos aí, que essa eu sabia que ia render. Bom, pessoal, então vamos lá. Tem muita gente. Olha, essa ficou bem dividida no chat, né? Muita gente falando que não, não é verdade, que é falso. Muita gente falando que sim, que algumas pessoas escutam até 5%, né? Como falaram aqui. Então, vamos lá, vamos entender se isso é real ou é um neuromito. Falso. Novamente, caímos no neuromito. E esse neuromito, ele foi assim propagado por muitos anos. Hoje em dia é menos escutado, mas ainda é muito falado. Mas já foi comprovado cientificamente que essa afirmação não tem base científica, tá? Ela surgiu há muitos e muitos anos de interpretações extremamente equivocadas sobre o cérebro de estudos antigos. E hoje a neurociência, né, desmistificando e explicando, ela já mostra que nós utilizamos o nosso cérebro como um todo, mas de forma dinâmica. Então, assim, nós usamos todo o nosso cérebro, todas as áreas do nosso cérebro, mas de acordo com a tarefa que está sendo feita, realizada e do que está sendo solicitado. Então, diferentes áreas do nosso cérebro vão sendo ativadas, dependendo da atividade que a gente está fazendo, né? Por exemplo, para dirigir um carro, eu uso algumas áreas do cérebro e para realizar um estudo, uma leitura, lavar a louça, coisas do dia a dia, eu uso outras. Então, as áreas do cérebro é como a gente pensar naquelas pistas de dança de que tem várias bolinhas que vão acendendo. O cérebro é mais ou menos isso. Fez uma atividade, acenderam algumas bolinhas. Fez outra atividade, acenderam outras bolinhas. E por aí vai, de acordo com a demanda que está sendo solicitada. Mas até durante o sono, o nosso cérebro está sendo altamente ativo. Ele reforça os aprendizados do dia, né? Então não existem nunca regiões do cérebro paradas, em exceto casos de lesão, né? Casos de perda encefálica, um acidente que teve acerto direto na parte cerebral, na cabeça, né? Aí sim a gente pode encontrar casos de perdas cerebrais efetivas. Mas tirando isso, um cérebro que tenha uma qualidade de funcionamento dentro do esperado, né, que não tenha sofrido nenhum tipo de lesão, ele funciona todas as suas partes em
momentos diferentes de acordo com as demandas, né? Se não tiver prejuízo específico, de acordo com, se houver lesão, aí tirando isso, é, nós usamos tudo, porque se a gente usasse só 10% do nosso cérebro, a gente não conseguiria realizar tarefas extremamente básicas, como, por exemplo, colocar um sapato, levantar a calça sozinho depois de ir no banheiro, e por aí vai. Uma perguntinha aqui no chat. As ondas cerebrais é que determinam o quanto de energia está sendo usada? Sim, exatamente. São as ondas que se movimentam, que entram no nosso cérebro a partir da demanda solicitada. Então, de acordo com uma certa demanda, eu sei que o meu esforço cognitivo vai ser X. E aí, certas ondas cerebrais demandam para o meu cérebro a necessidade de uso, né? De quais áreas, de quantidade de esforço. Se for algo menor, vão exigir menos áreas, menos esforço, e assim a gente determina o que é utilizado ou não, e até o que é importante naquele momento, né? E aí também surge a tomada de decisão. Aí isso eu vou me esforçar muito mais, isso aqui eu vou me esforçar menos porque não é tão importante. Isso também vem da parte do nosso córtex pré-frontal, né? Da tomada de decisões. Camila, respondeu sua pergunta? Espero que sim, tá? Ah, obrigada pela resposta. Eu vou continuar, gente. Qualquer dúvida, é só falar ou só mandar no chat, tá bom? Se eu demorar muito para ver, é só me avisar. Eu fiz uma pergunta no chat ou algo assim. Então vamos lá. Agora que nós já vimos, né, que essas ideias, elas fazem sentido à primeira vista, mas quando a gente começa realmente a estudar o cérebro, a gente vai percebendo que ele é um pouco mais complexo do que parece. Na verdade, bem mais complexo, tem muito mais detalhes. E aí a gente vê a importância da neurociência, porque tudo isso que eu tô trazendo para vocês foram momentos de muito estudo, que eu fui atrás, que eu já venho desde a minha pós-graduação e tudo mais. Eu estudo muito. E, consequentemente, eu tirei essas informações de pessoas que também estudam muito, né? Os neurocientistas, são anos de estudo, testes, para compreender os processos mais precisamente. Então, agora, a gente vai olhar para o cérebro de uma forma mais estruturada, né? Para ver o seu funcionamento, como ele é organizado. E para isso, a gente vai começar vendo as suas estruturas, tá? Eu vou trazer para vocês duas representações possíveis e mais comuns. Tem alguém com o chat aberto? Quer fazer alguma pergunta? Ou só esqueceu aberto mesmo? Não sou eu, mas eu gostaria de fazer uma pergunta antes de você continuar. Então, Claro, fica à aquele vontade. mito que disse que a gente utiliza apenas 2% da nossa capacidade, ele é falso. Mas, É quando a gente falso. fala do subconsciente, que a gente só toma atitudes, decisões com 5% do consciente, essa informação ela é verdadeira. Então, é assim, o que acontece, na verdade, é a tomada de decisão, e a gente vai falar um pouquinho disso agora, na hora que eu entrar na estrutura cerebral, ela está diretamente relacionada ao córtex pré-frontal, né? Que é a parte aqui da frente. Entendi. A parte do córtex pré-frontal, ela é a última a ser formada no cérebro, né? Ela termina de se formar, e isso já é comprovação científica, aos 25 anos. Antigamente era acreditado ser aos 18, por isso que a maioridade penal foi determinada assim. Depois passou aos 21, aos 23 e depois 24, e hoje em dia eles já chegaram à conclusão que é aos 25 anos. Quem sabe estudos futuros cheguem até mais tempo, né? Inclusive, a nomenclatura de adolescente ela foi alterada pela neurociência. Já não é mais só até os 17 anos. Porque o nosso córtex pré-frontal, ele demora mais tempo para finalizar de se formar. E isso pode sim gerar, né, impactos na hora de tomada de decisão, principalmente em pessoas mais jovens. Entendi. A adolescência mudou, então? Não termina nos Mudou. Na termicidade 19? neurocientífica, sim. Agora vai Tá. Faz sentido mesmo. até aos 24 anos, porque aos 25 entra como adulto, que é quando o córtex está formado, córtex pré-frontal. Então agora explica Entendi. meu filho. Né?
Eu escuto muito isso. Ah, agora eu entendi. Bom, pessoal, vamos lá. Então, aqui a gente vai entrar um pouquinho da anatomia do cérebro, né? Essa é uma das formas mais comuns da gente ver, que é essa forma lateral, que a gente vê as estruturas aqui não estão todas, tá? Até porque, gente, eu não conseguiria trazer em uma única imagem todas. O cérebro, ele tem Olha. muitas estruturas. Ele é responsável pelo pensamento, pela tomada de decisão, a linguagem, o controle do comportamento, né? Então, tudo isso está associado, né, como ela tinha perguntado, às vezes, a dificuldade de uma tomada de decisão, uma escolha não muito bem feita, que se arrepende depois. Isso acontece muito mais entre os jovens, lógico, não que as pessoas mais velhas, adultos ou até idosos não possam se arrepender, mas assim, é aquilo que a gente fala da experiência, né? Conforme a experiência, o amadurecimento, vai vindo uma bagagem maior para pensar antes, mas isso não descarta também a parte emocional. A gente não pode esquecer isso que está vinculado também à tomada de decisões, a posicionamentos, enfim. Mas entrando nessa parte mais científica, a gente fala aqui do córtex cerebral e principalmente do pré-frontal sobre essas habilidades. Só um minutinho, gente, eu preciso tomar água que eu engasguei. Aqui embaixo nós temos o cerebelo, que é principalmente responsável pela coordenação motora, o equilíbrio e a precisão dos movimentos. Então, quem já viu acontecer de a pessoa bater aqui essa região embaixo da cabeça, aqui perto da nuca, e a pessoa falar assim: eu tô com muita tontura, chega até dar náusea, porque o impacto é diretamente nessas habilidades, né, do equilíbrio, a precisão dos movimentos, então uma tontura muito grande é gerada por esse impacto, tá? Pode ser gerada, né? Não necessariamente será. Aqui, o mesencéfalo, o bulbo e a ponte, eles formam o tronco encefálico, que são áreas, né? Essa estrutura completa é responsável pelas nossas funções vitais, como a respiração, os batimentos cardíacos e o estado de alerta. Aqui no meio, que não está sinalizado nessa imagem, mas eu estou mostrando aqui para vocês com o mouse, né? Quem está conseguindo ver, está o sistema límbico, que eu tinha comentado com vocês na hora que a gente falou das emoções. O sistema límbico, ele é a parte mais interna do cérebro, né? É a estrutura mais interna. E ele é como se fosse o coração do nosso cérebro. Ele é responsável diretamente pelas nossas emoções, a motivação, a nossa memória emocional. Então, lá dentro do sistema límbico, nós temos uma pequena estruturazinha chamada amígdala, que é o que eu tinha comentado, que ela é responsável pelo processamento das emoções, né? Principalmente aí as emoções que a gente encontra mais objetivamente, assim, raiva, medo, alegria e etc., né? Que não estão ligadas diretamente ao inconsciente, óbvio, porque quando é inconsciente a gente não está acessando com conhecimento. Mas nós temos também, junto, que atua diretamente quando a gente falou das emoções, eu comentei isso o hipocampo. E aí, por isso que atuando integrativamente, elas estão inclusive lado a lado, pertinho, né? No caso, na mesma estrutura, que é o sistema límbico. Elas atuando juntas, elas consolidam as emoções, porque o hipocampo, ele é o responsável pela formação da consolidação das emoções, tá? Então, eles formam aqui, ó, essa parte pequenininha, um pouquinho aqui mais para baixo. Então aqui nós temos o lobo frontal. Juntamente a ele tem o lobo parietal, que juntando tudo a gente vê, né? Aqui, ó, a parte do córtex cerebral. E aqui essa parte do lobo parietal tá responsável pelas informações sensoriais, o nosso tato, a propriocepção e a orientação no espaço, tá? Mais para baixo aqui, nós temos o lobo temporal, que é responsável pela audição, a linguagem e a memória. Então, se vocês pararem para observar, né, a memória, porque aqui dentro tem o hipocampo, também responsável pelas emoções, né, porque nós temos o sistema límbico dentro dessa área. E é exatamente a parte da cabeça, se a gente reparar, que fica ligada aos ouvidos, né, às orelhas. Então, por isso também a questão do processamento auditivo. E aqui atrás, lobo occipital, a gente tem ele responsável pelo processamento visual. O lobo occipital,
ele vai, mesmo que os nossos olhos sejam aqui na parte da frente, toda essa ligação vai sendo feita por dentro do cérebro e é processado aqui atrás. Por isso, as pessoas têm muita curiosidade, né? Ficam em dúvida. Como assim a pessoa bateu a parte de trás da cabeça, mas afetou a visão? É por conta disso, né? O processamento visual é feito aqui nessa parte traseira, né? Na parte de trás do cérebro, tá bom? E essas áreas todas, né, tanto dessa anatomia, dessa visão da anatomia, quanto dessa visão, elas trabalham em constante comunicação, né? Elas estão o tempo inteiro integradas e trabalhando juntas. Por isso que o nosso cérebro não para de funcionar, tá bom? Alguma dúvida? Até aqui, gente, eu vou abrir o chat, tá? Que eu não nem sempre. Ah, é o pessoal pedindo para fechar é, o som. Renata fez uma pergunta: qual a diferença do subconsciente e do inconsciente? Em qual parte do cérebro ficam? Renata, eu posso te responder isso depois, porque agora fugiria um pouquinho do nosso assunto, né, do tema, e eu preciso também eu mesma tirar uma dúvida a respeito disso, porque a minha área é mais a neurociência, não tanto a psicanálise, então eu vou precisar. Tirar uma duvidazinha para poder te responder no final, pode ser? Tirar a dúvida com os universitários depois. Eu respondo no final. Você me lembra, a gente volta na sua pergunta, tá? Vamos lá, pessoal. Então, assim, a gente viu a parte de estruturação do cérebro e agora a gente vai entrar no seu funcionamento, né? Nas suas funções, habilidades e afins. Então, agora a gente vai falar da atenção. A atenção, ela é uma função extremamente básica do cérebro, né? Fala assim, ai, atenção, presta atenção. Mas ela é fundamental, muito mais do que as pessoas imaginam. Porque a gente costuma dizer na neuro, né, que a atenção, ela é a porta de entrada do cérebro, ela é a porta de entrada das informações. Então, é ela que nos dá a capacidade de selecionar o que é realmente relevante, importante para o aprendizado e sem a atenção, a gente não percebe, não memoriza, não aprende. Então, sem a atenção, não tem aprendizado, né? Ela é uma habilidade limitada, mas quando eu digo de limitação, eu não estou falando que ela é finita, que ela acaba. Eu estou dizendo que a gente pode escolher, a gente se limita à atenção. Eu quero limitar a minha atenção para isso e não para aquilo. Eu quero prestar atenção nessa palestra e não na novela agora. Então, ela é limitada a isso. Eu faço essa limitação, né? Nesse caso, ela é voluntária ou automática. Então, por exemplo, voluntária, eu quero prestar atenção, eu vou me dedicar a focar nisso. Agora, eu tô aqui, caiu uma coisa lá na cozinha. É óbvio que eu vou olhar, porque chama a minha atenção, é a parte automática da atenção, é aquilo que nos desperta, seja um som, seja uma imagem, algo com uma cor muito chamativa. De alguma forma, a atenção vai ser direcionada. E aí volta para o voluntário. Eu vou decidir se eu permaneço essa atenção que me distraiu, né? É a parte da atenção seletiva. Existem muitos tipos de atenção. Os quatro mais conhecidos são a atenção sustentada, que é o nosso foco, né? A atenção focada. A atenção seletiva, que é eu inibir os distratores. A atenção alternada, que é o que a gente falou que o cérebro faz, ele alterna entre tarefas quando necessário. E a atenção dividida, que é o cérebro consegue sim se dividir entre tarefas. Não é que ele não consegue, como a gente falou lá no começo, ele consegue, mas ele acaba, né? A dividida e a alternada, elas andam lado a lado, porque quando o cérebro precisa se dividir, ele vai alternando entre essas duas tarefas, e aí entra aquela questão da sobrecarga. E falando em sobrecarga, nesse mundo tecnológico que a gente está vivendo, o que vocês acham que está acontecendo com a atenção? Quero ouvir e ler vocês aqui nos comentários. Foi pro espaço, ninguém tá conseguindo focar mais. E aí, pessoal, o que vocês acham que está acontecendo com a atenção, com essa quantidade de tela que a gente tem hoje em dia, de redes sociais e por aí vai? Está disperso para todos os lados. Ninguém sabe focar mais.
Olha lá, o pessoal aqui no chat também. Muita distração, falta de foco, excesso de dopamina, muitas informações, muito desfocado, muito A- estímulo, multitarefa, dificuldade no foco. Aprendizado superficial, todo mundo sabe tudo superficialmente apenas. Exatamente, gente. Fragmentação. Parar para ler um livro é muito difícil. É exatamente isso, gente. Então, a atenção atualmente na era digital, ela é equivalente a um excesso de estímulos simultâneos absurdo. Então, quem aqui já pegou o celular, abriu e fez assim: o que que eu ia fazer? Porque a gente está tão acostumado, tão automatizado a abrir o celular, usar o celular o tempo inteiro, que às vezes a gente nem está prestando atenção para que ele está servindo, né? Então, a atenção em, em me fugiu a palavra. Ela fica em disputa o tempo inteiro com quantidades de estímulos, né? O celular, as notificações, as redes sociais. O cérebro, ele entra novamente no multitarefa, ele alterna esse foco, porque além de muitas coisas dentro das telas, o mundo tá continuando aqui fora. Então, tá acontecendo, e eu tô no celular. Então, eu presto atenção no cachorro latindo, no meu filho em cima da cadeira, e tô mandando aqui um recado pro meu chefe, e aí minha mãe liga. É um acúmulo excessivo de tarefas e o cérebro uma hora não dá conta. Alguma coisa não vai ser feita por inteira, isso se não todas, né? Então, além disso, as telas, com essa alternância, elas geram um custo cognitivo extremamente alto. E também, como falaram no chat, muito importante, elas geram recompensas rápidas, porque é muito gostoso ficar vendo videozinho no Instagram, no TikTok, ficar falando com os amigos. Isso gera recompensas muito rápidas, é uma liberação de dopamina muito excessiva. E o cérebro, ele se acostuma com isso. É muito fácil se acostumar com o que é bom, né? As recompensas imediatas, elas vão gerando uma dificuldade muito grande de sustentar uma atenção mais prolongada, atividades mais profundas. E é como falaram no chat, parar para ler um livro hoje em dia, pouquíssimas pessoas hoje em dia têm hábito de leitura. Antigamente era muito comum ver clubes do livro, pessoas que trocavam livros. Hoje em dia isso é muito mais defasado, porque a tecnologia ela veio para trazer muitos ganhos, mas infelizmente o uso excessivo e sem estudo da neurociência tem causado muitas perdas cognitivas, né? E aí traz aquela sensação de, nossa, minha cabeça tá muito cansada. Então, seu dia já foi cheio, já foi multitarefa, e ainda por cima teve a demanda excessiva de telas. Pessoas que trabalham muito tempo no computador, que ficam o dia inteiro ali em frente ao notebook, né? Aí a pessoa fala, nossa, eu não consigo focar. Eu não consigo prestar atenção. Às vezes meu filho vai me contar como foi o dia dele. Eu vou perdendo lapsos do que ele tá falando porque eu não foco, né? Então, não é falta de capacidade, é um excesso de estímulo muito grande, né? A atenção ela é constantemente interrompida. Inclusive, eu trouxe aqui uma tabela, né, para a gente acompanhar, que ela foi feita pela OMS mesmo, de um tempo de sugestão de telas de acordo com cada idade. Então, de 0 a 2 anos é indicado zero tempo de tela, a não ser que seja ali uma chamada com familiares, né? A vovó mora longe, a titia mora em outro lugar, saudade de papai viajou ao trabalho, mamãe. Ok, tem ali uma exceção aberta porque é um curto tempo e é algo muito direcionado. Você está vendo uma pessoa, não são estímulos excessivos, cores e coisas que vão mudando frequentemente. Já com 2 a 5 anos, até 1 hora com supervisão ativa. E aqui eu falo tanto como neuropsicopedagoga como professora, que a supervisão ela tem que ser feita ali até os 17, 18 anos, porque os conteúdos de hoje em dia da internet eles estão muito perigosos, né? De 6 a 10 anos, 1 a 2 horas por dia, combinando com a rotina, com a atividade física e sono organizado. Então, não pode ser algo focado. O meu único prazer, né, o da criança de 6 a 10 anos é usar a tela. Não pode ser. Isso traz muitas perdas cognitivas, um prejuízo muito grande. E de 11 anos em diante, de 2 a 3 horas por dia, e evitar o uso noturno. Isso é outra questão. O impacto do sono, né, a insônia, vem aumentando cada vez mais em adultos e em adolescentes, devido à demanda excessiva de telas, né? Então, isso é algo que é muito falado hoje em dia, porém tem sido dado pouca importância perto do que realmente tem,
né? Porque é muito complicada essa questão, essas perdas cognitivas. E aí, muitas famílias chegam para mim no consultório e falam: Ah, eu acho que o meu filho é TDAH. E aí eu pergunto: Quanto tempo de tela o seu filho tem? Ah, ele tem livre demanda todos os dias. E aí eu falo: Bom, antes a gente pode começar a investigação para um possível TDAH, sim. Mas a gente, antes disso, vai ter que fazer um desmame das telas, porque isso pode, inclusive, afetar os resultados, né? O TDAH, ele é um transtorno, ou seja, ele é algo, é, me fugiu a palavra, que é hereditário, né? Ele vem, se a criança é TDAH, com certeza alguém muito próximo da família, se não a mãe, o pai, um avô, um tio, é TDAH, isso é uma carga genética. E chega no consultório achando que os adolescentes hoje em dia, muitos, né? A minha irmã tem 17 anos, ela fala: Minhas amigas todas acham que ela tem TDAH. Eu falo: Quanto tempo de tela suas amigas têm por dia? Ah, o dia inteiro. Eu falo: Então, o TDAH ele é um transtorno que afeta todas as áreas da vida, né? Todos os transtornos. Para ser determinado um transtorno, ele afeta todas as áreas da vida significativamente. E não. Ah, eu acho que eu tenho TDAH porque eu não presto atenção numa palestra, num estudo, na professora falando. Isso tudo tem que ser muito bem investigado. E o desmame de telas, ele está cada vez mais necessário e cada vez menos com a importância dada, porque as pessoas acham que não tem prejuízo. Ah, é só um joguinho. Ah, é só um videozinho, é só uma brincadeira com os amigos no celular. E aí, quando vai ver, começa a aparecer, né? Começam a aparecer os os prejuízos. Eu travei aqui que eu tava lendo o chat, gente, desculpa. Afeta diretamente na qualidade do sono ou não? Por excessos de estímulos até a hora de dormir. Sim, afeta mesmo se não for antes de dormir. Tudo que é em excesso causa algum tipo de prejuízo, né? Como está sendo liberado muita dopamina, a proporção, o nosso corpo, ele começa a partir ali da hora que o sol começa a se pôr, a produzir o cortisol, desculpa, o cortisol não, a melatonina, né? Que é o que nos ajuda a ter uma boa noite de sono, a ter uma noite mais tranquila de sono. Só que quando o nosso cérebro está produzindo muita dopamina, tá com muitos estímulos, às vezes um joguinho que tem muitos desafios, o cortisol também vai subindo, a dopamina vai subindo. A criança não vai querer parar, até o adulto não vai querer parar de mexer naquilo, porque é muito satisfatório. E aí, quando finalmente chega a hora de dormir, a mãe vai lá, pega o celular, guarda. O cérebro ainda tá piscando, tá tipo um globo de luz da balada. É muito difícil a criança se acalmar. E aí, até a hora que ela consegue pegar num sono de qualidade, isso já é muito tarde para uma criança que deveria ter minimamente 8 horas de sono. Inclusive, de acordo com cada faixa etária também, né, tem a quantidade de horas de sono sugerida necessária. Mas sim, impacta diretamente na qualidade do sono. Até porque, né, as telas, elas atrapalham na atenção e na memória. E aí, isso prejudica o aprendizado e prejudica o sono. E o sono é durante ele que as memórias são consolidadas. Então, é um todo, é um compilado de coisas que vão se prejudicando devido às telas. Qual a relação da neurociência com a psicanálise? A gente vai entrar nesse assunto, tá bom? A gente, daqui a alguns slides, eu prometo que eu já vou trazer. E quem não tem escolha e trabalha na frente do laptop mínimo 8 horas. Entendo completamente, né, essa dúvida. Eu falo mais do prejuízo em crianças, porque é quando chega para mim, né, que as crianças falam, que as famílias falam, olha, muito disperso, com muitos prejuízos cognitivos. Mas para os adultos isso não deixa de acontecer. É lógico que numa proporção muito menor, porque o cérebro infantil ele ainda está em formação, mas o cérebro adulto, mesmo já estando formado, ou pelo menos finalizando ali de formar, né, aos 25 anos, tem perdas também. Ah, não tenho escolha, trabalho na frente do computador. Paciência, faz parte, eu entendo. E aí a gente tenta dosar os prejuízos no outro turno, que é quando chega em casa. Então, ao invés de continuar no computador, no celular, jogar um joguinho, claro, isso vai acontecer, é inevitável. O nosso mundo funciona dentro das telas hoje em dia, infelizmente. Mas é mais preferível fazer atividades
fazer uma receita nova, ler um livro, pintar um desenho, ou uma perda menor é a televisão, porque aí é uma distância maior dos olhos, né? São estímulos menos sensíveis ao cérebro, menos informações. Então, aí a perda ela ocorre, mas ela não é tão grande quanto o celular, o computador ali o dia inteiro, muito próximo, entendeu? A gente opta pela diminuição dos prejuízos, além desses que já acontecem durante as horas de trabalho no computador. Tá bom, Adriana? O mesmo ocorre com televisor no quarto ligado na hora de dormir. Sim, eu falo muito isso para as famílias dos meus pacientes e até para os pais mesmo. Televisão no quarto não faz bem para o cérebro, porque tem essa questão de se tá lá, vai assistir, senão não teria por que ter televisão no quarto. E a criança que assiste televisão antes de dormir é um vício. Aliás, o celular, no geral, as telas, no geral, são um vício, mas isso se torna um hábito. E é um hábito muito ruim, porque já está mostrando para o cérebro que ele vai ser estimulado antes do momento que, na verdade, ele deveria ser acalmado. Então, isso é uma perda muito significativa, né? A televisão no quarto. Luana, Oi. uma pergunta. Eu li há um tempo atrás que estão afirmando que essa geração agora é a geração mais burra que se tem nos últimos anos. Você acredita que essa... Porque eles têm uma... Eu sempre digo que eles têm muita informação, mas eles são muito rasos, como falaram antes. Você acredita que não é a falta de estimulação, mas é a falta de interesse, porque tem tudo muito rápido? Ou Eu acho porque que essa estimulação ela é muito superficial ou muito abrupta? Não sei, eu não consegui. Eu não sei se é falta, você que trabalha com criança, eu não sei se é falta de interesse, porque é muito rápido e muito raso. Isso eu falo para mim. Tem vezes que eu tô olhando, e eu sou velha, eu tô olhando o TikTok, que coisa chata, eu aperto para ser a velocidade 2 para passar rápido, sabe? Para eu escutar rápido. Então, eu não sei sim. se é isso, é a falta do interesse porque é muito rápido, ou é porque eles não têm a capacidade porque já chega muito fácil. É uma mistura de falta de interesse, mas essa falta de interesse é uma consequência. Ela não é assim, a criança é desinteressada. Ela aprendeu a ser desinteressada, porque a internet, o celular, as redes sociais, elas geram esse desinteresse. Por que que eu vou ler um livro que eu vou dar semanas para ler, se eu posso assistir um vídeo que vai me explicar uma coisa muito mais legal em poucos segundos, né? Apertar ali o dois vezes ou assistir no YouTube, que é uma coisa muito mais gostosa. O cérebro se acostuma com essas facilidades, a liberação de dopamina fácil, porque ler um livro é muito prazeroso. Mas você tem que se condicionar a receber esse prazer, a aprender a sentir ele. E essa geração que já nasceu na era da tecnologia, eles se acostumam muito rápido. Crianças de 1 ano, 2 anos já sabem mexer o dedinho ali na tela. Isso é muito comum de se ver. Infelizmente, isso é visto como bonitinho, como fofinho, mas as pessoas mal sabem, o prejuízo que isso já está trazendo desde sempre. E essa criança ela vai sendo condicionada a acreditar que isso é natural. E assim, hoje em dia as telas são naturais, elas fazem parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, né? Por exemplo, a pessoa que me perguntou, e quem trabalha horas no computador? Sim, isso faz parte da nossa rotina. A internet, as telas, elas vieram para facilitar, né, a nossa vida. Só que acabaram gerando danos como esse. Então, não é que os jovens, as crianças, os adolescentes, eles têm falta de capacidade. Sim, pode acontecer casos que tem ali um QI reduzido, entre sim num caso de inteligência? Pode acontecer. Mas isso tem que ser avaliado por um psicólogo, um neuropsicólogo, né? Que são quem tem as autorizações para aplicar esses testes de QI. Mas entrando assim, muitas vezes chega para mim no consultório fazendo essa reorganização de rotina, desmame de tela, de tempo total, né? De liberdade de tela, com supervisão da família. Desculpa, e estimulação das habilidades cognitivas, eu nem preciso muitas vezes encaminhar para um neuro, para um psicólogo, porque a criança ela tinha tanto excesso de informação, tanto excesso de estímulo, que ela estava condicionada, era muito mais fácil, era muito mais gostoso. Por que que eu vou prestar atenção na professora se eu posso prestar atenção num vídeo muito mais rápido da internet? É muito mais gostoso. Então, não é falta de capacidade. A criança ela é conduzida, ela é condicionada a
se acostumar com o que é bom e o que é fácil. Então, na hora de fazer uma tarefa mais difícil, lavar uma louça, dobrar suas roupas, ler um livro que nem é da escola, ou às vezes um que precisa, né? Já que a gente fala da parte da obrigação, porque já que não lê porque quer, lê porque a escola mandou. Estudar para uma prova. Pra que que eu vou fazer isso? Eu tenho estímulos muito melhores, muito mais fáceis, muito mais gostosos do que estudar. E aí entra também na questão da atenção. A atenção inicialmente direcionada, né? E depois a voluntária. Por que que eu vou prestar atenção nisso? Para que que eu vou dar importância para isso se não é do meu interesse? Aí ela já foi condicionada a não se interessar por aquilo que é difícil, por aquilo que não é tão prazeroso. Então é muito mais complexo, né? Quando a gente vai vendo, uma coisa vai amarrando na outra. A atenção, a memória, o interesse, tudo isso vai se relacionando, né? E não Por isso que entra. Desculpa, no- te cortei. Imagina. É por isso que eu te perguntei, porque isso também é porque os pais têm culpa. Eu te pergunto porque, pai, você vai tratar um pai, você tem que tratar o pai junto, né? Eu te pergunto, Sim. você tá com criança, porque o pai é que estimulou ele desde pequeno, fica para ele ficar quieto. É, É, é assim, eu falo para as famílias que chegam no meu consultório, né? é, eu sempre peço uma reunião logo de início sobre isso, para perguntar da rotina da criança, para eu entender, porque eu também faço a parte da orientação parental, né? Eu não tenho a parte da psicologia, mas eu tenho o domínio desse manejo. E é lógico que a gente faz isso dentro de uma possibilidade da família, né? Não nada que vá mudar toda a dinâmica familiar. Mas assim, é muito mais difícil hoje para os pais que chegam cansados do trabalho, quererem sentar e jogar um jogo que estimula habilidades cognitivas com seu filho por 2 horas. É muito mais difícil isso do que dar uma tela na mão de uma criança que ela vai jogar sozinha, já com estímulos prontos, que ela não vai ter que pensar, né? O ócio hoje em dia, ele se tornou um tabu. As crianças não têm mais ócio, elas não têm mais tédio, elas não têm mais criatividade. Elas querem estímulos rápidos, prontos, fáceis. Aí chega na hora da prova, qual que é a resposta? Não posso falar, você vai ter que pensar, mas a criança não foi ensinada a pensar. Como que ela vai pensar? Então, é tudo isso, sabe? Não é só a questão da falta de interesse. É tudo isso e a falta de interesse ela acaba sendo uma consequência. obrigada, Eu não Luana. consegui, imagina, eu não consegui ver quem estava fazendo a pergunta, porque só aparecem algumas pessoas para mim, porque eu tô com o slide aberto, mas espero ter respondido. É, Gente, o chat tá com bastante pergunta aqui. Eu sei que esse tema ele gera bastante dúvidas, mas assim, eu vou pedir para vocês para a gente continuar, tá bom? Por conta do tempo. E aí, lá pro final, vocês trazem de novo as perguntas, pode ser? Porque senão a gente não vai conseguir ver tudo e aí eu preciso passar tudo para vocês. E depois eu tiro todas as dúvidas. A gente vai ter um momento só para isso que eu separei, tá certo? Então vamos lá. Já que a atenção ela está sendo muito impactada na era digital, a gente aprendeu já que a atenção ela é a porta de entrada do aprendizado. Se a atenção está sendo sobrecarregada, o que está acontecendo com a memória? Quem arrisca? Tá derretendo. De Norá, sim, a palestra ficará gravada, tá bom? Sim, a memória está saturando, ela está ficando sobrecarregada, né? Como estão digitando aqui, memória comprometida, saturada com rapidez. Que mais? Imagina. É isso, gente, né? Não consegue memorizar. Sim, tudo isso e um pouco mais. A memória, diferente do que muitas pessoas pensam, ela não é algo abstrato. A gente fala assim, nossa, a memória entrou na minha cabeça e ficou, que doideira. Na verdade, não. A memória, ela acontece fisicamente no cérebro, né? Que são as chamadas sinapses. Elas são conexões que vão sendo formadas no nosso cérebro, né? Entre os nossos neurônios e elas conversam entre si, né? Eles dialogam entre si para absorção das informações. Então, o aprendizado, na verdade, ele não é uma ideia, ele é uma conexão criada ou que já existia e ela foi fortalecida, né?
A repetição, como a gente falou, ela ajuda nesse processo, lembrando, mas não é só repetir. Tem que ter qualidade e variação dessas conexões para que ela seja efetiva, tá? Como também já falamos, o cérebro, ele é neuroplástico, então ele vai mudando de acordo com a experiência. Então, por exemplo, eu sabia uma informação, mas já descobriram pela ciência, como a gente viu os neuromitos, era algo que era acreditado, já foi estudado e visto que não é mais real. O cérebro tem capacidade de absorver essa nova informação em cima de algo que eu já sabia, que eu já acreditava, e ou acrescentar uma informação ou alterá-la significativamente para ela passar a fazer sentido. E então hoje em dia as coisas estão muito delicadas na questão de atenção e memória por conta da tecnologia, né? Porque se não tem atenção, a informação não entra. Se a informação não entra, a sinapse não se forma e se não tem conexão, não tem aprendizado, né? Por exemplo, hoje aqui cada coisa que a gente está conversando, que vocês estão vendo, está literalmente modificando o cérebro de vocês. Então, vocês estão recebendo e isso está sendo conectado, está sendo formado. Se não tem atenção, emoção, que entra ali na parte do interesse, nesse caso, né? Que todo mundo está aqui porque quis, se inscreveu, veio. E aí, repetição com sentido. Então, hoje eu passo esse conteúdo, depois a palestra vai ficar gravada, dá para assistir. Então, pesquisar também, tirar dúvidas em outros momentos. Isso é fundamental para a memória. Se não tem esse todo, a memória não se consolida. Ou ela até se consolida, mas com defasagem. Então eu lembro disso, mas eu tenho perdas dessa memória, eu tenho perdas desse episódio, eu tenho perdas dessa situação, dessa informação. Eu tenho essa informação, mas eu não tenho certeza se ela é A ou B, porque eu acho que ela começa desse jeito e eu não peguei o final, não tive atenção no que foi dito depois. E é isso, a internet, a tecnologia, ela tá causando muito esses buracos, né? Essas falhas na atenção e, consequentemente, na memória, né? Por isso que, assim, quando chega, muitas pessoas costumam dizer e acreditar que na terceira idade a memória, ela já se perdeu completamente. Então, não tenho mais memória, não lembro mais de nada. Conforme as pessoas vão envelhecendo, elas vão acreditando que a memória vai se defasando. Mas a verdade é que a memória não vai se defasando só por perdas neurobiológicas, né? Que é mais natural. O cérebro ele vai fazendo as podas neurais ao longo do tempo. E quando mais velho fica, menos informações irrelevantes vão sendo guardadas. Porque vai se tornando mais complexo, né? O cérebro vai trabalhando de uma forma mais demorada, uma forma mais. Ele exige mais para fazer essas conexões neurais. Porém, principalmente se dá porque os adultos idosos eles vão deixando de estimular a memória. Por isso que eu atendo também idosos, eu atendo porque é importante sempre estimular a memória. E com a internet está ficando cada vez pior, porque para que eu vou estimular a memória se quando eu preciso de alguma informação eu jogo na internet, está tudo lá. Então, é tudo uma consequência, né? Sempre foi algo visto dessa forma, mas com o surgimento da internet, da tecnologia, isso foi se defasando cada vez mais. E aí a gente entra também, né, vinculado com a memória, na importância do sono. Como a gente já falou um pouquinho sobre isso, quem aqui já tentou estudar, ler, estando cansado e já percebeu que não estava rendendo? Nossa, eu tô aqui há 2 horas nesse parágrafo, já li 3.000 vezes e eu não absorvo o que tá aqui. É lógico, você está cansado, né? O cérebro ele vai funcionando nesse sentido da aprendizagem como uma jarra que vai enchendo a conta gotas. Eu pus uma informação, eu pus mais uma, eu pus mais uma. Quando chegou aqui na boca, não adianta, se eu colocar mais, vai transbordar. É a hora que entra o cansaço. Eu preciso fazer pausas, né? Eu vi que tinha uma pergunta no chat sobre isso. Eu passei horas numa reunião chatérrima. Eu passei horas fazendo um relatório muito difícil. Eu preciso de uma pausa para o meu cérebro. Você pode simplesmente parar para comer alguma coisa, repor essa energia física mesmo, né? Ali a glicose. Eu posso parar para beber uma água. A água também ajuda nessa hidratação.
eu posso parar para fazer algo que eu gosto, por exemplo, um exercício. Quem tem aí disponibilidade na hora do almoço para fazer um exercício físico, isso é extremamente importante para o cérebro, para o gasto de energias mentais que já não estão sendo absorvidas de uma forma positiva. Então, existem diversas maneiras de abstrair esse cansaço e repor um pouco, pelo menos, da energia para continuar o dia ou finalizar ele sem um colapso mental e cognitivo, até emocional, né? Quando a gente fala ali dos roupantes emocionais, um, desculpa, um burnout é a estafa da estafa. A pessoa já está num limite absurdo emocional, cognitivo, e aí a gente fala novamente do ser humano como um todo. Já pegou todas as partes, já não tem mais o que pegar de cansaço. Então, já chega num limite absurdo. Aí o seu corpo te obriga a parar para que o seu cérebro não entre num colapso muito maior, né? Então, o sono, a gente já viu que aprender modifica o cérebro, né? Mas assim, vocês sabiam que é durante o sono? Vocês sabiam porque eu já falei, hein? Ó, já tinha dado uns spoilers. Que é durante o sono que a aprendizagem se consolida, né? É durante o sono que o cérebro ele organiza as informações e que as informações, o que é importante é fortalecido, né? Aí as sinapses são formadas e o que não é importante o cérebro vê ali e é descartado. Só que aqui a gente tem que pensar. Não é importante porque realmente não é importante, não é importante porque eu não estava prestando atenção e deveria, ou não é importante porque o meu foco estava sendo dividido, né, atenção alternada, e eu precisava de pelo menos parte dessa informação. E aí entram as telas mais uma vez. A tela ela tira muito essa questão. E aí tinham feito essa pergunta no chat. Altera a qualidade do sono, tanto a qualidade física do cansaço do corpo, porque o cérebro vai trabalhar muito mais para lembrar essas coisas. Então, sabe aquele dia que você dorme, acorda e fala assim: "Nossa, parece que eu trabalhei a noite inteira e não dormi nada"? Que o seu cérebro trabalhou 3 vezes mais para recuperar informações que deveriam ser importantes, mas não foram absorvidas pela falta de atenção, pelo uso excessivo de telas, a demanda cognitiva absurda que foi gasta naquele dia, principalmente voltado ao excesso de dopamina colocado pelo uso de telas contínuo. Então, tudo isso está relacionado, né? Então, as sinapses, elas são estabilizadas durante o sono, e além disso, o sono, ele regula as nossas emoções, né? Se não, no dia seguinte, sabe quando a gente dorme mal e fala assim, nossa, hoje eu acordei de mau humor? É literalmente isso. O cérebro fica reativo. E com o cérebro reativo, a gente fica mais sensível ao estresse, com menos controle emocional. Então, olha como é um efeito dominó. Eu tive falta de atenção, meu cérebro trabalhou muito durante a noite, eu tive uma noite ruim, ou também por outros motivos. No dia seguinte, meu cérebro vai estar reativo, mais sensível ao estresse, que a gente já viu lá nos neuromitos que é verdade, o estresse causa perdas cognitivas significativas e até com menos controle emocional. Às vezes você dá, né, ali uma resposta atravessada sem querer para uma pessoa que você não queria ou não deveria e, tá com sono. Logicamente que a gente tem que ter ali o domínio do controle inibitório, mas pode sim acontecer num momento extremamente sensível do cérebro pós uma noite ruim de sono, né? Até porque, durante o sono também, né, entra uma parte biológica muito importante, que é o cérebro, ele se limpa. Toxinas que foram acumuladas durante o dia são eliminadas durante o sono. Então, gente, dormir mal ou dormir pouco afeta tudo, físico, atenção, memória, raciocínio e até o nosso humor. Então, não existe aprendizado de qualidade sem um bom sono. E também, assim, dormir não é descansar do aprendizado, é uma parte fundamental do aprendizado. Fora o bem-estar que é gerado, né, para o dia seguinte, para um dia render, para eu conseguir conversar com as pessoas de uma forma produtiva e delicada e com responsabilidade social. Uma pergunta aqui no chat. Toxinas cerebrais seriam muitos estímulos sensoriais? Não, também, né? Que aí entra a parte neurológica, mas eu tô falando da parte biológica também. Toxinas como os estimuladores, cortisol, que foi durante um dia eu passei muito, muito estresse, meu cérebro acumulou muito cortisol, dopamina em excesso pelo uso de telas, tudo isso fica acumulado no cérebro e atrapalha a formação das sinapses. Durante o sono, o cérebro limpa isso para poder trabalhar efetivamente
consolidando a memória, fazendo com que no dia seguinte a gente esteja bem, esteja tranquilo para um novo dia. Então, tudo isso, né? Inclusive, tem algumas pessoas, tem algumas que não, mas muita gente costuma suar muito durante a noite. É outra forma que o cérebro encontra de liberar essas toxinas, literalmente, né? Pelo suor. Ele vai liberando essa, essa toxina. As placas que se acumulam na doença de Alzheimer seriam essas toxinas? Não só, tá? Tem outras questões. Eu não vou entrar, desculpa, não vou te falar agora em específico. Eu posso até te responder depois, de uma forma. A gente pode se falar, depois você pega meu contato. Inclusive, todo mundo, quem tiver dúvidas, quiser conversar comigo, meu Instagram vai estar no final. Quem quiser me chamar pra gente conversar, fiquem à vontade. A questão do Alzheimer eu não vou entrar agora, porque isso renderia um assunto muito longo. Mas respondendo a sua pergunta, sim, porém não só, tá? Tem muitas questões que se agravam nesse acúmulo, não seriam só as toxinas, tá? Mas é uma delas. Inclusive, existem algumas medicações que são utilizadas para essa limpeza dessas toxinas, porque o cérebro já não está conseguindo mais realizar de forma sozinha, autônoma. Quando durmo profundamente, eu babo, o que pode ser cansaço profundo. Quando a gente baba, né, pode ser muitas questões. Pode ser até uma questão resolvida com fono, com dentista. Eu mesma, quando eu era criança, eu babava porque eu respirava errado. Então, isso acontece. Mas pensando na parte neurológica, não tem explicação científica. É mais uma questão de cansaço mesmo. E aí o corpo relaxou muito, então a boca abriu. Bom, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai entrar numa parte extremamente importante, né? Que é um dos maiores motivos de vocês estarem aqui. Afinal, como que a psicanálise se relaciona com a neurociência? Que até surgiu essa pergunta no chat. Se a gente parar para analisar, né? A psicanálise, ela vai trabalhar ali, ela vai investigar a parte subjetiva, a história, os afetos, os conflitos de uma pessoa, né? Ela vai trazer todo esse olhar do inconsciente, dessa parte mais subjetiva. E a neurociência, ela entende como que tudo isso acontece dentro do cérebro. Como que tudo isso se forma no cérebro. Porque assim, como a gente falou lá no começo, tudo que a gente vive tem parte neurológica, parte cerebral, passa pelo cérebro em algum momento, seja a parte emocional, seja a parte atencional, tudo isso está relacionado ao cérebro. Então, entender como o cérebro funciona faz com que o psicanalista ele amplie o seu olhar sobre o paciente, né? Os processos como a memória, as emoções e o comportamento, tudo isso tem bases neurobiológicas. Então, tudo que o paciente ele traz na fala dele para o psicanalista está acontecendo em nível cerebral. Então, fazer a compreensão da parte neurocientífica ajuda o psicanalista a entender melhor, né, os limites do paciente, um tempo de elaboração de uma intervenção, certas dificuldades cognitivas e emocionais que o paciente está trazendo num momento de vida, numa fala, num trauma. Né? Então, a gente não pode, como a gente falou lá no começo, reduzir o ser humano só ao cérebro, ou só ao corpo, ou só ao emocional. Não, a gente tem que compreender o sujeito como um todo, como uma parte integrativa, como um humano integrativo, né? E isso, estudando em conjunto, fazendo essa ligação da neurociência com a psicanálise, a gente consegue compreender melhor e mais claramente. Outro ponto muito importante de fazer essa junção é falar sobre os neuropsicofármacos, né? Fármacos, que eles são remédios que atuam diretamente no nosso sistema nervoso central e eles modulam a atividade dos neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, a neuroadrenalina. E aí, assim, a gente vai encontrar muitos pacientes dentro de consultório que eles fazem uso de medicações que alteram, né, essa química cerebral, e isso pode influenciar diretamente no tratamento. Então, eu preciso saber como que isso está influenciando no humor, na ansiedade, na atenção, no sono, no comportamento. É assim, ninguém aqui precisa saber qual remédio é receitado para o quê. Até porque
tanto na minha área quanto a psicanálise, não há receita, não são feitas as receitas para medicação. Quem receita a medicação é médico, né? É o psiquiatra, neuropsiquiatra, só. Nós não temos essa permissão mesmo. Não está dentro do nosso escopo de atuação. Mas entender como esses remédios influenciam, né? Porque pode ser que uma pessoa venha de um quadro de depressão muito profunda, de uma ansiedade, um trauma muito grave, e esteja tomando um ansiolítico, um antidepressivo, um remédio, né, de para crises de pânico. Como que eu vou tratar nessa pessoa se eu não entendo como que esse neuropsicofármaco tá atuando neurologicamente? Como que eu vou intervir? Como que eu vou montar o meu planejamento? Por isso que é muito importante, né? Porque influencia diretamente no humor, na ansiedade, na atenção, o sono, o comportamento dessa pessoa, tudo tá relacionado. E aí, esses medicamentos, eles contribuem para a estabilização emocional do paciente e melhora as condições para o processo terapêutico. Então, por exemplo, eu estou vendo meu paciente num quadro muito depressivo. Enquanto eu perceber que essa medicação ainda não fez o efeito que ela precisa, pode ser que eu nem consiga acessar o paciente para ajudar no processo terapêutico. Eu vou precisar de um manejo diferente para tirar primeiro ali, né, da parte superficial e depois entrar na parte mais profunda. É tipo cavar um buraco, só que emocional. E eu preciso respeitar, assim como literalmente na parte, né, de cavar um buraco, eu tenho que respeitar o tempo do solo. No paciente, eu preciso respeitar o seu tempo emocional, o tempo do seu trauma, o tempo da sua resposta, o tempo da medicação agir, que entra na parte, né, neurobiológica. E então, lembrando, a prescrição ela é feita só por médico, mas entender, né, compreender melhor o funcionamento neurológico e como que atua os neuropsicofármacos atuam é muito importante até para o tempo de resposta do tratamento. E a neurociência, ela vem para aprofundar a compreensão do que já está sendo trabalhado em clínica. Por isso que é muito importante fazer essa ponte entre as duas áreas, né? A gente às vezes acha que são áreas diferentes, que não se casam, mas pelo contrário, entendendo o funcionamento de uma dos seus estudos, que é a neurociência, a prática da psicanálise ela se torna muito mais efetiva, tá bom? Então, tinha uma pessoa que tinha feito essa pergunta no chat, respondida, eu espero. Se tiver qualquer dúvida, não tem problema. E aqui estão algumas referências bibliográficas, gente, do meu trabalho. E agora eu vou abrir para o momento de dúvidas. Então, quem quiser trazer de volta alguma dúvida que eu não respondi ou alguma que surgiu no meio do caminho, fiquem à vontade, tá bom? Nós temos alguns minutinhos. Eu tô subindo aqui no chat para ver se eu encontro as outras, mas tem muita mensagem e eu não tô encontrando as antigas. Se vocês puderem repetir, por favor. Muito bom o material, muito obrigada, tá? Tá para. Imagina, Eu eu que vou agradeço. revisitar, porque é bom, é bem claro. Eu vou Fico feliz revisitar que depois que tenha. estiver solto aí pra gente. Ó, gente, eu achei algumas perguntas. Eu não sei se eu vou responder todas, tá? Porque eu subi o chat, tem muitas perguntas, então, e também alguns comentários, outros, só alguns comentários mesmo em relação ao que a gente estava falando. É, A Renata Santos tinha perguntado: poderia explicar sobre pausas que são efetivas para o cérebro? Exemplo, após ter gastado energia após um trabalho, fazendo relatórios difíceis, longos períodos de foco? É o que eu tinha falado aquela hora. É muito importante a gente fazer essas pausas para poder respirar, literalmente para o cérebro respirar. A gente fala essa frase até engraçada: o cérebro respirar? Sim, gente, oxigênio, né? Uma pessoa sem oxigenação ela parte para um desmaio e pode ter perdas muito grandes. Então, eu tô ali lendo um relatório muito longo, fazendo um relatório numa reunião. Eu preciso arejar, eu vou tomar um ar, eu vou trazer oxigênio de novo para o meu cérebro voltar até raciocinar, né? Também, como eu falei, pode fazer atividades físicas, isso é muito significativo, porque gasta uma energia positiva cognitivamente falando, né? Você gastou muita energia mental, mas também teve o acúmulo ali de cortisol por conta do estresse. Então, a energia física gasta, ela ajuda a liberar, até pelo suor, esse cortisol.
tá? Então é muito importante o exercício físico e isso serve para todo mundo, não só para quem tem longos períodos de estresse, de demanda cognitiva. É, e tem diversas atividades. Parar para comer alguma coisa, fazer algo que você gosta. Arrisco dizer assistir uma série ou algo que você gosta, mas assim, ponderadamente, né? Lógico, é um episódio, dois, se for algo muito curto, mas nada em excesso. Tudo que é em excesso, o cérebro sente com muita perda. Espero ter respondido. A Alicia perguntou. Doutora, eu atuo na área do marketing e publicidade. Estou gostando muito do conteúdo de neurociência e psicanálise. No final, posso tirar algumas dúvidas? Pode sim, é só escrever. Eu tô descendo aqui, tá, gente, para ver se eu acho, mas é uma coisa, mas eu já vi que tem muitas mensagens novas, então eu vou descer aqui para ver se é alguma pergunta. Ah, eu que agradeço, gente, pela presença de vocês. Fiquei muito feliz com a interação de vocês. Vi que vocês estavam muito empolgados, né? Comentando, participando, e isso me deixou muito feliz, muito grata. É um prazer estar aqui, né? A convite da escola. Ai, desculpa, gente. Depois de tanto falar, eu preciso repor. Só um minutinho. Aproveitando enquanto a professora foi, o Renata, refaz aquela sua pergunta que você tinha feito, que ela falou que ia responder depois, você lembra? Agora, qual das duas, Renata, eu não sei. Eu lembro do inconsciente, né? Vou pegar aqui. Interessante, ela falou que a gente está achando que a gente aprende automaticamente, mas realmente tem que ir, como você falou, Luana, tem que ir Oi. devagar, respirando, processando, porque Sim. você tentar decorar tudo, você não vai conseguir. Olha, gente, inclusive agora, olha que engraçado não, né? Mas assim, olha que curioso. Eu falei tanto com vocês, eu gastei tanta energia cognitiva que eu fui beber água, eu consegui me engasgar. Então, eu fui tomar um ar porque eu me engasguei com água. Para Precisa vocês de verem respirar, como professora. o nosso cérebro gasta energia falando, explicando, aprendendo, né? Então, Luana, é... Luana, oi. a gente promete que não vai avaliar você dentro da linguagem do corpo, tá bom? Ah, muito obrigada. Olha, eu não sou da área da linguagem do corpo, mas a minha mãe é psicanalista, também é formada no curso de linguagem do corpo, e desde criança eu escuto muito em casa sobre a linguagem do corpo, então eu tenho alguns conhecimentos, mas não sou uma expert e tenho muito prazer em aprender, porque eu gosto muito dessa área. Aí, qual que é o seu Insta e seu contato, Ah, Luana? então aqui, ó, eu vou deixar para vocês uma frase, né, que compreender o cérebro não tira a complexidade do sujeito, mas amplia a nossa capacidade de escutá-lo, que é o que a gente falou. Então, a psicanálise e a neurociência, elas se entrelaçam, elas caminham juntas para a gente entender o sujeito de uma forma integrativa e poder, assim, contribuir melhor para o seu processo terapêutico e até para uma escuta ativa, para algo melhor. Pessoal, muito obrigada pela presença de quem pôde estar aqui, quem não pôde estar todo o tempo, ficar gravado, mas de todo jeito agradeço por vocês comparecerem, se interessarem. O meu Instagram tá aí embaixo, é neuropsicopedagoga.lua. Lá vocês conseguem se comunicar comigo, tirar dúvidas, que às vezes podem surgir futuramente. E também, caso vocês queiram acompanhar o meu trabalho dentro de consultório, eu posto sempre. Mais uma vez, muito obrigada a todos, de verdade, principalmente à escola pelo convite. Foi um prazer. Professora, Oi, eu posso fazer uma pergunta que é coisa rápida. claro, sem Essa problemas. parte, Estamos em essa tempo. parte aí final que você falou dos psicofármacos, a gente está tendo essa matéria agora na Uhum. curso de psicanálise, e aí a gente fez um trabalho que pediram para avaliar, falar sobre a relação. E aí, eu estudando para responder o questionário, o trabalho, eu assisti um médico psiquiatra que ele tem muitos seguidores, tipo 2 milhões Nossa. no Instagram,
E ele disse o seguinte: quando a pessoa toma remédios para ansiedade e os Uhum, remédios não estão funcionando de forma adequada, aí sim. o que que o médico muitas vezes faz? Vai aumentando a dose. Só que ele falou o seguinte: se a pessoa toma remédio para ansiedade e ela está com baixa de vitamina B12, vitamina D de dado, falou de umas outras coisas também, os Uhum, remédios não funcionam. E muitas sim. vezes o médico vai aumentando a dose. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Claro. Isso realmente é verdade, né? É assim, os médicos, eles têm esse manejo, né? Então, por exemplo, um paciente chega no psiquiatra, no consultório, e ele está ali com uma necessidade de um ansiolítico, né? Que é o remédio da ansiedade. Eu não vou entrar aqui em nomes nem nada, até porque, como eu falei, nossa área não se vincula à medicação dessa forma. Mas, por exemplo, como eu falei, nosso cérebro, ele produz os neurotransmissores. Então, é assim que os ansiolíticos vão atuar. Eles vão se vincular a esses neurotransmissores e abaixar o nível cerebral. Então, se a pessoa está muito ansiosa, ela está produzindo em excesso. E ela precisa dosar, ela precisa baixar. Para isso acontecer, entra a medicação. Porém, se há uma baixa de vitaminas, vitaminas relacionadas também a essa produção de neurotransmissores, né, que contribuem nessa produção e no fortalecimento delas, por exemplo, a B12, ela entra muito nessa questão cerebral, ela vai ajudar a manter o foco, ela entra nessa parte do córtex. Se não tem produção suficiente, como que o cérebro vai absorver a medicação? Não vai acontecer. Então, ao invés de mais medicação, ela precisa da vitamina. Porque aí sim o cérebro vai produzir o que vai se vincular ao remédio. Por enquanto, eu tô só colocando remédio. O remédio não tá se vinculando a nada. Então, não tá nem resolvendo a ansiedade, o remédio não tá tratando e a pessoa ainda tá com baixa de vitamina, que pode gerar outros problemas, né? Dependendo da vitamina ali, uma anemia, uma falta de concentração, né? Isso acontece também em consultório. As crianças chegam, a mãe fala, tá com um déficit de atenção absurdo. Eu falo, me traz os exames. Quanto tempo faz? 2 meses que fez exame. Eu olho, vitaminas extremamente baixas. A criança tem uma seletividade alimentar. Ou a família só come assim, nuggets, ultraprocessados, essas coisas. Ou vai tomar vitamina, ou o tratamento que for, não vai adiantar. Nossa, isso é gravíssimo, né, professora? Porque eu Gravíssimo. aprendi isso graças ao trabalho que a professora Camila deu, e na minha família tem pessoas nessa situação, e assim, aumentando os remédios, aumentando. Se eu não tivesse nesse curso, talvez eu nunca ia saber disso. E isso vem aumentando cada vez mais, né? Como eu estava falando naquela hora, devido às altas demandas de sobrecarga de tarefas num dia de uma pessoa, às vezes as pessoas elas negligenciam a alimentação. Então, eu preciso almoçar, mas não vai dar tempo porque eu preciso ir no banco na hora do almoço, eu preciso ir em algum lugar. Eu vou comer aqui uma pizza que sobrou de ontem na minha casa. Pronto, você faz isso uma vez na vida, tudo bem. Você faz isso todos os dias, daqui a pouco seu corpo não aguenta mais. Você vai parar de absorver o necessário, o seu corpo vai parar de produzir o necessário e você vai ter que fazer reposição oral. E ainda mais, né? Respondendo, acho que a pergunta da Adriana, a Débora comentou aqui no chat, e seria também ideal fazer um acompanhamento terapêutico? Com certeza, porque só a medicação e só a vitamina sem o acompanhamento terapêutico não funciona. A medicação, gente, ela não é eterna, ela é, como eu estava dizendo, um caminho pro profissional, o psicanalista, o psicólogo conseguir acessar a pessoa, cavar ali a primeira parte dessa terra tão endurecida. A medicação fez efeito. O psicólogo, o psicanalista conseguiu entrar, começa o tratamento efetivo. E a medicação, com o tempo, ela deixa de ser necessária. A pessoa ela vai criar dispositivos para se regular, para se trabalhar, para olhar para si, se avaliar e se autorregular. Senão, a pessoa fica o resto da vida dependendo de medicação. E aumenta a dosagem, e daqui a pouco pode aumentar o quanto for. Se não trabalha a causa, não resolve.
Professora, muito obrigada. Nossa, mil parabéns para você. Você Muito é perfeito. obrigada. Parabéns. Muito obrigada a todos que participaram, que perguntaram, que estiveram aqui um tempinho de vocês, que vocês se interessaram. Qualquer dúvida que futuramente surgir, porque isso acontece, gente. Hoje vocês vão dormir, o cérebro vai criar sinapses, amanhã vem dúvida. Me chama no Instagram e a gente tira essas dúvidas, conversa. Eu tô sempre aberta, meu Instagram é bastante movimentado. Se vocês olharem lá, inclusive, tem coisa que não acaba. E eu ficarei muito feliz em responder e em ter contato com vocês. Vou colocar aqui no chat meu Insta, tá? Porque eu já apaguei aqui o compartilhamento. Neuropsicopedagoga. Neuropsicopedagoga.lua. Posso tirar uma dúvida? Claro! Se o fone estiver baixo, que eu conectei no fone, ele acaba trazendo uma interferência no som. Eu Tá tô te ouvindo. baixo? Tá um pouquinho Na verdade, tá um pouquinho falhado, mas eu tô conseguindo te ouvir. Certo. Eu tinha comentado anteriormente que eu atuo na área do marketing e Uhum. eu estou começando a estudar bastante a neurociência porque ela está muito ligada ao marketing, né? Como o consumidor se Sim. comporta, como a gente consegue entregar corretamente uma mensagem, se a gente lança uma campanha e tudo mais. E aí, vendo isso, você comentou algumas questões que eu achei super interessantes e já responderam as minhas dúvidas, mas eu fiquei com outras. Claro. Então, a primeira é que até que ponto o consumo pode ser entendido como uma tentativa inconsciente de suprir uma falta emocional? Muita. Muita. É assim, uma pessoa que ela não está com a parte emocional, vamos dizer assim, bem estabelecida, né, bem firmada. Por exemplo, uma pessoa que passou um trauma muito grande, principalmente na infância, ela sempre vai ter dentro dela ali, e aí entra no inconsciente, entra aí mais com o pessoal da psicanálise, né, mas eu vou falar a partir também da parte neurológica. É como se fosse um buraco emocional mesmo, né? Algo que ela precise preencher. E isso ela vai, enquanto ela não encontrar a causa, né, com a terapia, isso pode gerar até uma ansiedade nela. Ela sempre vai ficar procurando algo para colocar dentro desse vazio. E não necessariamente ela vai encontrar. Então, as compras, tem pessoas que desenvolvem compulsão de compras até por conta disso. E quando ela percebe, ela toma consciência, né, porque tá ali no inconsciente. Quando ela toma consciência de que isso não está sendo efetivo, não está trazendo para ela o que ela busca, ela talvez comece a perceber que ela precise procurar outro tipo de ajuda. Mas sim, isso impacta muito. E inclusive entrando na área do marketing, que é a sua área, uma propaganda muito bem feita para pessoas que têm já essa tendência é uma mão na roda. Ela olha e fala, eu preciso disso. Entendi. A outra dúvida que eu ia fazer é se existe uma diferença real. Não, calma. Se existe uma diferença entre um desejo real e um desejo construído socialmente pelo marketing, sabe? Assim, o Sim, consumo da tela e tudo mais. o impulso do todo, você diz, né? Do grupo. Isso. Hum. Eu acho que foi essas as dúvidas, mas aí eu posso mandar mais pelo Instagram, que eu adoro conversar sobre. E respondendo essa sua última pergunta, né, fazendo um comentário, sim, existe sim essa diferença, a desejo do realmente eu preciso e o desejo do todo. Eu preciso porque o outro tem, porque todo mundo tem. Novamente, a gente volta ali para a percepção emocional. A pessoa realmente precisa ou ela precisa para se sentir pertencente, porque o grupo tem, porque ela quer fazer parte daquele todo. Ela precisa. Porque realmente é algo que ela vai usar no dia a dia, ou ela vai deixar guardado num canto, numa gaveta, mas ela precisava ter para dizer para os outros que ela tem e tapar um buraco dentro dela do preenchimento, da aceitação, do pertencimento na sociedade, às vezes até num grupo pequeno, mas tem sim essa questão. Muito obrigada, a palestra realmente foi muito incrível. Ela estava Imagina. cheia de conteúdo que a gente pode aproveitar muito. Foi muito clareador. Muito Foi obrigada. mesmo. Muito A obrigada, minha Alicia. sugestão, Luana, na próxima você tira 10 minutinhos para você tomar água e respirar, para você não tossir no final da aula. Para eu não engasgar.
Pra não engasgar, tá bom? Mas foi Obrigada, ótimo, vou amei. Muito aderir. obrigada. Eu que agradeço. Mais alguma dúvida, pessoal? Ainda temos alguns minutinhos antes de encerrar, que aí eu vou precisar liberar aqui o link, porque vai ter aula da escola. Então, antes disso, temos mais alguns minutinhos. Alessandra, pode perguntar. Se quiser digitar, não tem problema. Agora eu consigo acompanhar o chat, que eu fechei o, o slide, que antes eu tava vendo só o slide, aí eu tinha que ficar abrindo e fechando o chat. Não sei se a pergunta cabe aqui, mas, claro, sem problemas. Pode perguntar, toda dúvida é bem-vinda e se eu souber responder, será um prazer. A seletividade alimentar tem relação com a neurodivergência? Pode ter, tá? Às vezes, a seletividade alimentar ela tem muitas opções. Eu vou trazer algumas. Uma delas é simplesmente uma família que não dá o exemplo. Então, a criança senta à mesa para comer, a mãe coloca um prato com arroz, feijão, carne e brócolis e o prato da mãe tem miojo. A criança não vai querer comer arroz, feijão, carne e brócolis, né? Principalmente se ela foi induzida isso desde muito pequena. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma criança que eu fiz a introdução alimentar desde sempre foi complicada. Ou aí tem duas vertentes, ou porque eu não soube, né, não tive um acompanhamento médico do pediatra, eu fiz da minha cabeça, ou porque realmente a criança já demonstrava desde aquele momento restrições, seletividade, falta de interesse no alimento. E o interesse que eu digo não é somente gustativo, né? É o interesse visual, de pegar na mão, de sentir a textura. E isso pode vir a diversos tipos de neurodivergência, como TEA, como um distúrbio neurosensorial, né? Uma criança que tem aversão a texturas, a cheiros. Tudo isso pode estar relacionado, sim. Então, pode ter relação com uma neurodivergência? Pode. Pode ser até um dos sinais que indiquem uma neurodivergência? Sim. Mas aí, para dizer, precisa ser muito bem avaliado, investigado por um neuropediatra para poder dizer, porque às vezes vem só de uma falta de base de introdução alimentar bem feita ou de uma rotina que a família não tem de alimentação saudável, de alimentação nutritiva. É uma família que come mal, que come alimentos extremamente ultraprocessados, até porque uma criança é uma criança. Ela não vai até o mercado comprar um bolinho, ela não vai até o mercado comprar um miojo. Se tem em casa, ela vai querer comer. E principalmente através do exemplo. Se ela vê os exemplos, a família comendo, ela vai querer. Então é muito natural, mas quanto à questão da seletividade, se é algo que vem desde muito pequeno e persiste já numa fase maior, é muito importante ser investigado, principalmente se ali na fase dos 4 a 6 anos a criança apresenta também atrasos de fala, tá? E isso sim pode ter a ver com a musculatura facial. E é mais um indício de uma possibilidade de uma neurodivergência, mas não posso afirmar sem uma avaliação completa. Imagina. Pedro, sim, perguntaram. Mas essa eu vou precisar deixar para que o pessoal da psicanálise responda, porque realmente eu não vou conseguir entrar mais a fundo nessa área. O inconsciente, o subconsciente, eu tenho só realmente a parte da neurociência, não consigo entrar mais a fundo. Se o Pedro puder, inclusive, me ajudar a contribuir com essa resposta, eu agradeço. Pessoal, sobre a palestra, sobre esses assuntos que a gente tratou, mais alguma dúvida, mais algum questionamento, algum comentário? Ainda temos mais 5 minutinhos.
Bom, gente, desde já. Quero agradecer mais uma vez a todas as perguntas, os questionamentos que motivaram aí a palestra a ser mais interativa. Eu gosto muito disso, eu gosto de interagir. Até eu sei que é complicado nesse dia de semana, esse horário, mas assim, se pudesse ser presencial, eu adoraria, porque eu gosto muito de interagir com as pessoas, né? De ter esse vínculo ali, olho no olho. Mas aqui deu para tirar uma lasquinha. Então, quem sabe uma futura oportunidade, né? A gente não consiga. E muito obrigada a todos, de verdade. Qualquer dúvida que surgir depois de uma boa noite de sono, estarei disponível no Instagram, tá bom? Muito obrigada e muito Eu que sucesso. agradeço, gente. É, professora. As online assim tá ótimo. Quem mora no Piauí é muito distante, uma palestra É se fosse verdade. presencial. Quem sabe uma híbrida, né? Presencial para quem conseguir e online para quem não conseguir também será um prazer. Isso. Muito obrigada, foi ótimo. Eu que agradeço. Bom, pessoal, não tendo mais dúvidas, eu vou derrubar a live, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite a todos, um ótimo restinho de semana. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Obrigada pela partilha. Eu que agradeço. Tchau, obrigada. Vamos lá. A anatomia do cérebro, ela é composta por muitas áreas. Eu vou trazer as mais conhecidas, mais principais, para a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre o funcionamento, tá bom? Então, aqui a gente tem o córtex cerebral, né? Toda essa região. E aqui na frente é onde está o córtex pré-frontal, por isso que a gente, né, é o parte da frente. E é ele que é a última parte a ser formada no cérebro. E exatamente o córtex todo. Professora, só um minutinho. Oi, Cone claro. Fortunato é que tá com o microfone aberto, por favor, fechar. Bom,